Na casa de Raquel e José, ninguém chega atrasado à escola nem ao emprego. À distância de umas escadas, Madalena, Lourenço e Simão fazem do sótão a sala de aulas e os pais o local de trabalho. José trabalha à distância em casa e Raquel faz o que mais gosta, educa os filhos. Vá, tens aqui o teu problema de matemática, vais resolvendo enquanto eu estou aqui com o Simão e vou preparando o que vais fazer a seguir, está bem? O Marco lançou o anzol e pescou um peixe enorme. É a primeira vez que o Marco apanha um peixe assim tão grande. Como é que é o peixe? Nós sentíamos falta de liberdade da parte deles, de criatividade, as coisas parecia que eram como há 30 anos atrás. Parecia que o ensino era igual àquilo que nós tivemos na escola e não é essa a ideia de ensino que eu tenho para eles hoje em dia. E a questão da adaptação a cada um, o facto de cada um ser diferente e na escola é um rebanho e é todo tratado por igual. Depois da minha ida à pesca, para onde é que eu volto com o meu barco? Para o Porto. Raquel divide-se entre Madalena e Simão. Lourenço faz um desenho antes de passar à matemática. Tem de fazer a conta do dia. Escrevemos aqui as disciplinas que eles têm. Todos os dias de manhã vêm aqui a estas folhas, que é o PIT, nós chamamos de PIT, que é o Plano Individual de Trabalho, que lhes dá muita autonomia para eles começarem a saber o que é que têm que trabalhar cada dia. A tarefa é complicada e um desafio de família. Sempre que surge uma emergência, o pai está pronto a ajudar. Quero um biberão. Está bem. Zé, fazes-me um biberão para o Simão, se faz favor. Eu acho que em qualquer família que tenha 3 filhos as coisas oscilam muito, é muito complicado, mas é divertidíssimo e no nosso caso penso que é menos difícil do que as pessoas que têm que se levantar para claro. Pôr crianças na escola às 8. Este é o segundo ano letivo que estamos em ensino doméstico e de facto ainda não temos assim tudo equilibradinho nessa parte. Mas eu acho que essa falta de equilíbrio também é boa, porque a vida não é equilibrada, não é? E eu acho que eles têm que aprender também a viver com esse desequilíbrio. Pode-me trazer mais tostas? Está bem, eu vou lá buscar mais tostas. Então vá, Lourenço, faz lá as contas. Estás roxo, Simão, estás roxo. Ele já comeu, como é que ele te dá? Olha cá. Organizados na desorganização. É impossível ter tudo organizado com... Não dá. Para mim, o ser mãe realmente é a coisa que mais me completa. E o poder ensiná-los e o poder ajudá-los a crescer de uma forma livre é mesmo a minha paixão na vida. Estou aqui com os pais da Madalena, do Lourenço e do Simão. Muito boa tarde, Raquel. Olá, e José. Raquel, imaginou que um dia ia tornar-se professora? Porque isto, no fundo, é mãe professora, mas teve que aprender a ser professora. Quer dizer, não tive que aprender a ser professora. Eu não sou bem professora. Eu sou mais sou mãe, acima de tudo. E sou uma orientadora. Orientadora, não é bem ser professora. Mas isto é uma coisa que teve de se preparar para isso, não é? Acha que qualquer pessoa consegue fazer este trabalho? Sim, desde que gosto, qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa consegue. Ora, José, apoiou desde o início esta decisão? Não posso dizer que apoia desde o início, foi uma decisão tomada a 2 desde sempre. Não tive que apoiar, nasceu nos dois em simultâneo, penso, a ideia. Lembraram-se porquê? Há sempre um momento em que há um que falou no assunto ou estavam preocupados por causa da vossa filha estar na escola, acharam que se calhar era melhor estar fora da escola? As coisas não estavam a correr muito bem na escola na altura, quando começámos a perceber que tínhamos que mudar alguma coisa. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, conhecemos uma família onde estávamos a viver que estava a fazer ensino doméstico. Eles não eram portugueses, eram americanos, mas eles inspiraram-nos muito para essa mudança. E eu vi, não, é isto que eu quero fazer com os meus filhos, quero vê-los crescer de uma forma livre, sem aquelas regras todas, sem a falta de liberdade que eles têm na escola, a falta de criatividade, a falta de arte, de tempo para brincarem. Era isso, era tudo o que eu não queria, era o que eu via na escola. Portanto, foi uma má experiência, José? Pode-se dizer assim ou não? Sim, eu acho que foi, primeiro, uma muito boa experiência. Nós tivemos as crianças num colégio muito bom em Sintra e, passado muito pouco tempo, tivemos experiências muito más de escola, posso dizer, no interior. No caso foi nos Açores.
E isso foi um bocadinho... E depois tivemos essa sorte de conhecer essa família em que víamos que era muito diferente a relação que eles tinham com os filhos. Muito diferente como, José? Isso é uma coisa que é um pouco difícil de explicar, mas que Só vivendo. nós vendo de fora, no caso dessa família de início, percebia-se que a forma como os pais lidavam com os filhos era de facto diferente e a forma como os filhos estavam uns com os outros e até com as outras crianças era muito tranquila, era muito livre, não sei, de uma forma as coisas correm muito bem. Respeitadora dos Exatamente. factos dos outros, Sim. por exemplo. E nós notamos hoje que Muita o facto de diferença. fazermos o que fazemos com os nossos filhos também faz com que nós tenhamos hoje uma relação com eles que é muito diferente do que era antes, quando eles estavam na escola. Portanto, José, ao fim deste tempo, só vê vantagens nesta vossa decisão? Quase Sim, só. prefiro só ver vantagens. Claro que também há desvantagens, mas as vantagens são muitas. São muito mais. Porque, Raquel, nós vimos lá ali com o plano individual de trabalho, não é? O PIT. E isto... Parece que funciona. Aquilo é Não assim uma funciona bitola, nada. uma espécie de uma bitola que às vezes cumpre-se, outras vezes nem por Completamente, isso. completamente. Nada é igual todos os dias e não há nada implementado que funcione a 100%. Nada. E é muito conforme a inspiração do momento e o estado de espírito deles também. Qual é a parte mais produtiva para a aprendizagem? A aprendizagem da matéria escolar. É a parte da manhã? Sim, nós utilizamos a parte da manhã. Sim. Depois do almoço, não. É brincadeira Portanto, total. não há aquele stress da manhã do vá rápido, temos que ir para a escola, vai chegar atrasado. Não. Isso não existe. Mas com outra Exatamente. intensidade. Como é que é? Vá lá, mais já um. são não sei quantas horas e vocês ainda estão aí, não se mexem daí. Mas... Já não vos chamo mais vez nenhuma, vou para cima. Exatamente, vou para cima, espero por vocês. E o facto de estar, Raquel, com 3 crianças com idades diferentes, cada um com os seus interesses, dificulta de alguma forma ou não? Às vezes, quando está com a sua filha Madalena, de repente, se calhar, os outros são mais pequenos, Sim. podem estar a desviar as Sim, atenções. claro, isso acontece. Mas eu acho que isso também faz parte da aprendizagem deles. E essa falta de harmonia, como dizíamos há pouco, faz parte do crescimento deles e faz parte da aprendizagem deles. Claro que às vezes tenho que pedir ao Lourenço, ok, Lourenço, deixa lá as contas e vai lá fazer um Lego com o Simão para eu conseguir fazer alguma coisa com a Madalena que seja mais importante. Mas muitas vezes também consigo pegar nos 3 e fazer qualquer coisa com os 3, a mesma coisa com os 3, isso também é possível. Mas eu, se puder, em termos de rendimento, eu acho que apesar de tudo, apesar da entropia que causa ter 3 crianças com idades bastante distintas, enfim, eles são separados 4 anos cada um, apesar disso, essa entropia quebra menos o rendimento do que provavelmente quebra uma turma de 35 alunos com um professor. Por isso, eu penso que finalmente, um dia de escola da Madalena, por exemplo, com a confusão que tem à volta, apesar de tudo, é mais produtivo do que seria um dia normal numa turma com muita gente. Como é que vai fazendo a avaliação do que os seus filhos sabem ou não, Raquel? Não faço, eu não faço há avaliação. testes. Não há testes. Não há... Não quer dizer que não possa haver. Não há testes formais nós não com fazemos, nota no final, mas ela é testada. Ela é testada, claro. Ela Nem e que seja eu. no dia a dia, nem Mas que é seja a hora da fundamental refeição. deixá-la, porque, por exemplo, nós no ensino regular, as crianças estão na escola e depois levam os trabalhos de casa para casa. No caso dos seus filhos e da sua filha mais velha, que tem outra responsabilidade também, não é? Claro, Porque claro. está a aprender outras coisas, ela é largada sozinha para fazer as coisas dela, E como normalmente... se estivesse a fazer os trabalhos de casa. Não é nada disso. Não é nada assim? Nada assim. Normalmente, para a Madalena, que é mais velha e que já tem mesmo que trabalhar autonomia, uma das coisas que eu trabalho mais com ela é a autonomia, porque eu acho que isso é a base de tudo, a autonomia. Se eles conseguirem trabalhar sozinhos e pesquisar e terem autonomia no estudo, conseguem fazer tudo. Mesmo para a faculdade, o que interessa é isso, é a autonomia, conseguirem pesquisar e conseguirem encontrar a informação que necessitam no momento. E por isso que eu trabalho com ela muitas vezes. Eu estudo as coisas, eu sei o que é que ela tem que saber e depois vamos por tópicos e muitas vezes ela procura na internet, temos a escola virtual como apoio, procuramos livros na biblioteca que nos possam ajudar. Eu conto-lhes muitas histórias. A história de Portugal é toda com histórias, é o máximo possível com histórias. Depois fazemos projetos para que ela consiga mexer nas coisas e as coisas vão entrando, não é? Mais facilmente. Ela lê muitas coisas também e funcionamos dessa forma. E muitas vezes ela fica a fazer o trabalho sozinha, sim, para eu depois poder acompanhar o Lourenço. E o resultado do estudo dela vem desse estudo sozinha, muitas vezes.
Ora, José, a escola não é só para aprender coisas, é para as crianças se relacionarem umas com as outras, com os adultos. Os vossos filhos não têm essa parte da socialização? Eu rio-me porque isso nós estamos sempre a rir com... Porque lhes fazem muitas vezes esta pergunta. Não, porque isto se tornou uma piada interna, porque, como devem imaginar, todas as pessoas nos dizem isso. Mas a verdade é que quando nós chegamos com os nossos filhos a qualquer grupo onde estejam crianças, eles vão mais ter com as outras crianças do que o contrário. Eu acho que... São menos bichos do mato, entre aspas, muito menos. do que... Eu acho que eles são mais confiantes no relacionamento com outras crianças, justamente porque eles não são maltratados na escola. Não quer dizer que todos sejam, mas os meus filhos, por exemplo, já houve tempos em que foram maltratados na escola. E que com isso se tornavam mais maltratados, não quer dizer retraídos, em alguns aspectos mais agressivos, e agora não são assim. Eles são mais tranquilos na ligação com os outros. E, ao contrário do que se possa pensar, eles contactam com muitas crianças. Nas atividades noutras fora coisas, da escola. Com os vizinhos, com primos, com os desportos que fazem, etc. Com os amigos todos, com quem vamos saindo e tendo outras coisas. Raquel, e isto é para continuar na vossa vida familiar até quando? Enquanto eles quiserem. São eles que decidem? São eles que Enquanto eles quiserem, nós dermos conta do recado. Exatamente. Eventualmente haverá uma altura em que poderá algum querer e já no não ser 12º, por exemplo, e acharmos que vamos pesando. Mas a Raquel, que está mais tempo com eles na situação de aprendizagem, de lhes ensinar coisas, tem a total noção, ou uma noção muito aproximada daquilo que os seus filhos sabem realmente e não sabem? Sim, sei. Quem consegue, acha que não conseguiria saber isso tão bem se viessem relatórios de um professor ou de uma professora? Nós passámos por essa experiência, não é? Passámos por essa experiência de, às tantas, estarmos a pensar, ok, será que é a Madalena que está a dizer isto e afinal não foi nada disto? Ou foi mesmo isto que se passou e ela está a dizer que a professora não ensinou esta matéria, mas a professora ensinou? Passámos por essa situação e neste momento é muito mais fácil, eu sei o que é que eles realmente sabem. Sei. A Madalena este ano vai ter um exame? Vai. Vai ter exames a todas as Sim, disciplinas. São quantas disciplinas, Raquel? São, não sei de cor, tenho que contá-las. São 5 ou 6. Sim. Portanto, como é que ela está a encarar isso? Eu acho que ela está preocupada, mais do que nós. Nós já lhe dissemos para ela não estar preocupada, porque nós não estamos nada preocupados com o resultado, seja ele qual for. Embora eu acho que ela vá ter um bom resultado. Mas ela tem medo, muito medo, tem muito medo. A Madalena aprendeu na escola uma coisa que não é muito boa, que é que o insucesso é mau. E essa é uma das coisas que provavelmente o ensino doméstico... Tentam contrariar essa ideia. Sim. Que ela, se falhar, tem outra oportunidade para conseguir. Mas é mais ela que tem essa preocupação do que nós. E não são aquelas 2 horas ou o que for que duram um exame, que definem o que ela sabe ou exatamente, é um momento na vida, é um momento. Estão a testar aquele momento que se calhar ela até tem muito mais conhecimentos do que aquilo que perguntaram naquele momento. Por isso portanto, não interessa para nada. vocês é importante a autoconfiança deles. É, muito. É o mais importante. De tudo. No entanto, a Madalena está aqui com um bocadinho de receio. Aliás, ela está aqui connosco no estúdio, a Madalena e o Lourenço. A Madalena tem 11 anos, está no 6º ano. Madalena, olá. Tu já estiveste na escola com muitas outras crianças da tua idade e agora estás em casa. Não tens saudades da escola? Não, Não? Nenhumas? às vezes. Mas olha, quando tens saudades da escola é porque te apetecia estar na conversa com alguma amiga? Era mais isso? Às vezes estar com as minhas amigas da minha idade. Mas tu, quando encontras outras meninas, tu tens outras atividades, não é? Tens desporto, fazes desporto? Não, faço dança e teatro. Dança, portanto, não é desporto, mas é uma atividade, é a dança e o teatro. E tu lá convives com outras meninas da tua idade. Elas fazem-te muitas perguntas por causa de estás a estudar em casa? Não, elas algumas não sabem. Não sabem? Olha, acho que hoje vão ficar a saber. Madalena, e o Lourenço, que tal é ele? Distrai-te muito ou não? Não, Não? só às vezes. Só às vezes. Lourenço, como é que é? És um bom aluno? Qual é a matéria que tu gostas mais? Assim, a coisa que tu achas mais fácil de todas? Matemática. E é a que tu gostas mais? E às vezes até dás umas explicações à Madalena ou não é preciso? Não? Ela Dá sabe ao muito. pai. É o pai. O pai é que dá explicações à Madalena? Quando eu E a não ti? percebo. E a ti também dá?
Ou tu não precisas? Como é, pai? O Lourenço não precisa de explicações de Não, matemática? por enquanto não precisa. Portanto, ele é craque em matemática. Por acaso até agora é craque em matemática. Portanto, tu gostas de estudar em casa. És o último a acordar ou não? Hoje fui. Hoje foi. Mas não chegaste atrasada a lado nenhum. Não. Olha, a Madalena está um bocadinho preocupada. Eu já vou falar com ela, mas ela está preocupada porque vai fazer exames. Tu qualquer dia também tens que fazer exames. Sabes o que é isso dos exames? Não. Não. Não estás preocupado? Não, para já não. Para já não. Ó Madalena, diz-me cá, estás um bocadinho assim a pensar, ai, como é que vai ser o exame? Estás assim com um certo receio. Os pais estavam a dizer que sim. Sim. Mas o que é que tu tens assim receio? É de repente não te lembrares de alguma coisa? Não sei, tenho É de medo. estás com pessoas que tu nunca viste? É o quê? Tenho medo de ter má nota no exame. E se ter má nota é assim uma coisa tão grave? Não. Tu gostas de ter boas notas? Gosto. E tu achas que sabes as coisas que a mãe te explica e as coisas que tu vais pesquisar, não é? Acho. Eu acho que vai correr bem. A mãe está aqui super confiante, não é? Mas ainda demora o resto do ano Ainda demora o letivo, resto não do é? ano, ainda. Porque já pensou como é que se vai preparar? Porque ela, a maneira como a Madalena estuda consigo, não é... Não tem nada a ver. Nestes anos, nas escolas, fazem muitos exercícios para testarem se eles sabem aquela matéria. Se não sabem aquela matéria, está a tencionar fazer coisas semelhantes. Sim, eu acho que sim. Nem que seja para descanso dela. Mais para ela do que para mim. Mas sim, estou a pensar fazer, quando estiver mais próximo da altura dos exames, fazer alguma coisa com ela. Bom, tanto a Raquel como o José são pais muito conscientes das vantagens desta opção que decidiram relativamente aos filhos. E já agora eu gostava de ouvir a psicóloga Sandra Gonçalves, que se junta agora a nós, está aqui no Boa Tarde, porque o ensino doméstico, pelo que vimos por estes pais, tem muitas vantagens. Reconhece essas vantagens que foram aqui referidas? Sim, reconheço estas e ainda algumas outras. Como por exemplo? Como por exemplo, neste momento em termos académicos, em países, e se calhar cá está-se a apontar para isso, em que as universidades podem fazer a seleção dos alunos, há uma preferência por estes alunos, precisamente pelas questões da autonomia, da responsabilidade que eles entretanto desenvolveram e por outras questões que têm a ver com o desenvolvimento da cidadania, que as crianças que estão em relação com o meio real, que se movem no meio cá fora, fora da escola, tendem a estar muito mais implicadas na comunidade, sobretudo quando chegam a adolescentes. É muito fácil vê-los como voluntários, vê-los como organizadores de projetos e que é algo que é visto como uma mais-valia. Não é? Mas como psicóloga, a grande vantagem deste tipo de ensino e que obviamente tem a ver também com os pais que ensinam, não é? Nós vimos aqui a Raquel, que é dinâmica, que vai à procura, que procura saber, não sei se todos os pais teriam essa paciência, esse gosto, essa capacidade, não faço ideia, nem me atrevo a falar nisso, mas o essencial é a quantidade de atenção que estas crianças têm, porque há alguém que está ali muito próximo, sempre acompanhadas. É isso essencialmente que pode fazer a diferença. Há várias coisas e que têm a ver com isso que acabou de dizer, nomeadamente a grande individualização, seja a nível pedagógico, seja a outro. Portanto, há aquela família que fica com uma multiplicidade de meios pedagógicos à escolha, de experiências à escolha, de liberdade para organizar o seu tempo, de experiências a todos os níveis, seja emocionais, seja sociais, seja outras, e isso de facto faz a diferença, além do conhecimento profundo daquela criança. Agora vamos fazer o outro lado. Todas as moedas têm dois lados, não é? Quais são os principais riscos de uma opção destas? Ou as coisas a que os pais devem estar atentos para não correr mal? Eu acho que há vários desafios. Desde logo, obviamente, o ambiente emocional e afetivo em casa. De facto, se nós estivermos a pensar numa família em que alguém esteja debilitado ou com alguma fragilidade mental ou por aí, isso é um desafio. alguma situação depressiva por dentro exemplo, de casa. É algo que tem que ser acautelado. É um desafio. Não torna impossível, mas é um desafio. Não é? Por outro lado, a reformulação dos papéis é outro desafio. Nós estamos a ser pais e estamos a ser ao mesmo tempo. Pois, como é que divide o papel, não é? Quando é que eu estou a ser mãe, quando é que eu estou a ser professora? E talvez não tenham que ser divididos, talvez tenham que ser reformulados, mas é um desafio em que pensar.
não é? Outra vez. Depois, há sempre aquela questão da socialização que, de facto, toda a gente fala e, curiosamente, é uma questão que não se põe da literatura, da investigação e da revisão da literatura. É exatamente o contrário, como estava a dizer o José, que os filhos chegam a qualquer lado, aliás, vimos-los aqui. O Lourenço, eu tenho a impressão, eu estou a vê-lo, eu acho que ele foi o último a acordar, mas ele ainda queria dormir mais um bocadinho. Dá-me a sensação que isto é assim. É assim, Lourenço, achas? Achas? Mas olha, diz-me cá, achas que eu sou muito maçadora? Não, não sou, não é? Olha, fico tão contente de te ouvir. Olha, obrigada. Não ouvi, só de tu fazeres esse aceno já fiquei contente. Não queria que fosses daqui aborrecido, nem nenhum. Está tudo bem? Tudo? Pronto, está tudo bem. Se calhar, olha, não sei. Ó, Lourenço, de certeza. Não estás zangado comigo de eu estar a meter... não está nada. Mas, de facto, eles estão aqui muito tranquilamente a falar comigo e nem sempre as crianças têm essa à vontade, numa situação diferente. Portanto, é até pelo contrário, o que os estudos dizem é que eles têm mais facilidade em se relacionar. Exatamente, porque estão expostos, de facto, não a tanta gente de uma vez, mas a uma grande variedade de gente e de relações sociais e de papéis sociais, o que flexibiliza, o que é muito bom, não é? E depois, geralmente, o que também é um bom preditor, porque nós sabemos que não são só notas aquilo que nos dá sucesso na nossa vida profissional. É nesta capacidade de nos relacionarmos, esta inteligência emocional. Aquilo que a Raquel dizia, a autonomia, a autoconfiança, a Madalena não entrar em stress só porque vai fazer um exame, porque a mãe sabe do que ela é capaz e ela sabe do que é capaz. E esse é outro desafio, de facto, quer dizer, neste momento, em Portugal, a legislação dá-nos muita autonomia, dá muita autonomia a quem faz ensino doméstico em termos pedagógicos, tome conta, mas depois, quando se trata de avaliar, tem parâmetros, de certo modo, únicos. O que significa que há aqui uma interferência no ato educativo, não é? Porque cada ato educativo completa-se também com uma avaliação. Quando a avaliação é feita numa metodologia diferente daquela que foi usada, isso põe questões novas, não é? E é um desafio extra. E pensando, eu acho que seriam esses os desafios que eu salientaria. Porque é um desafio diário, não é? Aliás, é um desafio para si, porque Raquel, cada vez que muda o ano, para o ano, se a Madalena continuar consigo, é um desafio também para si. Tem que se pôr a par, isso é, claro que sim, claro que sim. Eu vou sempre estudar um bocadinho. A seguir todo o programa que há nas outras escolas. Eu esforço-me mesmo para atingir as metas curriculares, agora, à minha maneira e à maneira deles. José, é uma sorte a Raquel estar disponível para os vossos filhos desta maneira? É um privilégio. É um privilégio. Sim. Bom, eu gostei muito de os ter aqui, vi a vossa autoconfiança, a vossa entrega à educação dos vossos filhos e tive aqui uma amostra, só não tivemos aqui o Simão, porque eu não sei se ele conseguiria estar tanto tempo sentado, não é? Se calhar, não é, Raquel? Não ia aguentar. Com 3 anos é mais difícil. Uma salva de palmas para os nossos convidados, muito obrigada, adeus Madalena, adeus Lourenço.